Fala galera, tudo bom? Hoje, nesse vídeo, nós vamos descobrir as diferenças entre carreira pública e carreira privada e eu vou te ajudar a definir qual é a melhor para você. Fica ligado aí que depois da vinheta a gente continua o bate-papo. Antes da gente continuar, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é uma e o que é outra, e aí a gente vai depois se aprofundar em cada uma delas, legal? Então o que é a carreira pública? Basicamente é aquela carreira que você ingressa através de concursos, tá? Esses concursos que abrem aí no edital e lá no Diário Oficial, e você escolhe lá qual o cargo e qual a instituição que você quer prestar o concurso, você paga uma taxa e vai fazer a prova. Então esses concursos, eles abrem aí geralmente todo ano, e, sei lá, dependendo do concurso, você tem cargos aí de analista, técnico, concursos mais avançados, onde você precisa ter uma faculdade, já um curso de graduação para poder prestar o concurso para determinado cargo. E os salários geralmente são bem atraentes aí já no começo da carreira, com vários salários aí começando a partir de R$4.000, indo até 25, 30, dependendo do cargo. Então essa é a carreira pública. E a gente tem a iniciativa privada. E o que é a iniciativa privada? São as empresas que contratam a mão de obra e pagam aí um salário. Geralmente começa com um salário mais baixo e durante a sua progressão na carreira, durante o caminho profissional que você vai trilhando, o seu salário vai aumentando um pouco. Então essas são as duas carreiras que nós temos hoje disponíveis aqui no Brasil, tirando a carreira militar, que eu vou falar disso num outro vídeo, mas a gente tem principalmente aí a carreira pública, que a militar também não deixa de ser carreira pública, tá? Só para fazer um parênteses aqui. Mas as principais que a gente vai trocar ideia hoje são essas, a carreira pública e a iniciativa privada. Mas quais são realmente os benefícios de cada uma dessas carreiras? Vamos começar pela iniciativa privada. Quem quer estar na crista da onda, quem gosta muito de mexer com projetos, quem gosta muito de estar fazendo coisas novas constantemente, quem gosta de se atualizar, quem gosta de estresse e quem gosta de estar naquela pegada de competição, cada um de cada dia tem que ser melhor, a carreira privada é a melhor opção. Tá? Em contrapartida, se você está buscando mais estabilidade, se você está buscando trabalhos um pouco menos estressantes, se para você ter um salário muito bom no começo da sua carreira é o que importa, então a carreira pública é para você. Tá? Então, basicamente, essas são as vantagens de cada uma. Por quê? Porque, de um lado, a carreira pública te dá a estabilidade depois de 3 anos que você prestou um concurso. É muito difícil eles mandarem alguém embora. E é muito difícil a própria pessoa querer sair. E já na iniciativa privada, o que as pessoas adoram mesmo é essa correria do dia a dia. É essa busca por estar sempre atualizado, pelo conhecimento constante. Por estar sempre com as tecnologias de ponta. Estar sempre trabalhando com coisas novas. Então esse é o tipo de coisa que atrai as pessoas para a iniciativa privada. Tá? Então essas são as vantagens de cada uma e daqui a pouco a gente começa a falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, de uma maneira geral, qual que é o cenário de cada uma dessas carreiras? Tá? Então eu estou falando cenário porque imagina que você passou agora no concurso público. Então você vai se deparar com essas situações que eu vou te falar agora. Então vamos lá. A primeira delas as mudanças são muito raras e os desafios não são tão frequentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a máquina, de uma maneira geral, a máquina do Estado, a máquina pública, ela é muito engessada e muito lenta para se mover. Por quê? Porque ela já está aí há muito tempo. E ela já funciona desse jeito, provavelmente bem antes de eu nascer, bem antes de você nascer e bem antes de muita gente nascer. Então ela já vem funcionando dessa maneira burocrática há muito tempo. Então, se um procedimento está sendo feito da maneira X, a probabilidade de que esse procedimento continue sendo feito da maneira X até o dia que você saia de lá. Então, se você não se importa de fazer a mesma coisa da mesma maneira sempre, sabendo que mesmo que você tenha ótimas ideias, a probabilidade de você conseguir mudar algo dentro de um procedimento ou de um processo é muito pequena, esse é o cenário que você vai encontrar dentro da carreira pública. Outra coisa que você vai encontrar também na carreira pública é que você não tem muito espaço para inovação e o seu crescimento na carreira ele é muito limitado. Então o que acontece? Há muitos anos atrás havia sim dentro
da carreira pública uma maneira de você crescer de cargo, prestando concursos internos. Hoje isso não existe mais. Então, por exemplo, se você passou um concurso público como técnico, você vai permanecer como técnico até o momento que você preste um outro concurso com outras centenas de milhões de pessoas para mudar de cargo. Então, se você hoje é técnico e você quer se tornar, sei lá, um técnico nível 3, um técnico sênior, um técnico diferente dentro daquela mesma instituição, só através de concurso público. Não tem mais a escada interna que você tinha antigamente para poder galgar degraus lá dentro. Hoje você vai ter que prestar um outro concurso, concorrer com várias pessoas diferentes para poder subir um nível dentro da mesma instituição que você trabalha hoje. Outra coisa, se você quer ficar rico, na carreira pública isso é muito difícil. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter um salário, digamos que você entre hoje ganhando 15 mil reais. Você vai ganhar 15 mil reais daqui até o final da sua vida dentro dessa instituição. Outra coisa que pode ser agradável para você no primeiro momento dentro da carreira pública é a falta de competição. A competição dentro do setor público é praticamente zero. Por quê? Porque independente de você ser um funcionário exemplar ou você ser um funcionário meia boca, você vai ser remunerado da mesma maneira. Então, se você passou no concurso público, você é um cara meio preguiçoso, um cara mais devagar, um cara mais de boa, você entregando o seu, você vai ser remunerado da mesma maneira que um cara que trabalha pra cacete, que faz muita coisa e entrega, sei lá, todas as coisas que ele tem que fazer durante meio expediente. Então, assim, pra quem é mais tranquilo nessa pegada, o concurso público é um cenário muito interessante. Ao passo que para quem é mais ligadão, para quem gosta de trabalhar por meta, o cenário público já não agrada tanto, você não é remunerado em cima do seu resultado, você é remunerado simplesmente naquilo que você faz e que está na sua descrição de cargo. Outra coisa que quem entra nesse cenário de carreira pública tem que pensar é justamente sobre a burocracia interna. Então, lá dentro você tem que estar preparado para lidar com todo e qualquer tipo de burocracia e saber que aquela burocracia tem que ser feita independente de você querer ou não, independente de você achar que ela é válida ou não. Por quê? Porque, como eu já falei, a máquina ela funciona de uma maneira mais lenta, então qualquer alteração que existir ali vai ter que vir de cima primeiro, vai ter que ser aprovada, e só depois de muito tempo é que talvez haja uma mudança ou não. Então você tem que estar atento a isso, você tem que saber que quando você entrar na máquina você vai enfrentar a burocracia de uma maneira bem diferente daquela que você encontra nas empresas, por exemplo, onde o ambiente é mais dinâmico e muitas vezes se passam por cima de algumas coisas para que as outras sejam feitas. Então a burocracia é uma das coisas que você tem que ter em mente na hora de prestar um concurso público. Outra coisa que a gente tem que estar bem ciente com relação ao concurso público é o seguinte: se você prestou um concurso e passou, mas você passou para uma área que você não tem muita afinidade, você vai fazer aquilo que você não gosta por muito tempo. Então, como eu já disse aqui em outros vídeos, o ideal é que na hora de prestar um concurso público você leve em consideração as coisas que você gosta de fazer, os seus valores e aquelas coisas das quais você não abre mão, quais são os seus pré-requisitos. Então, esse é o cenário de uma maneira geral aí para quem quer buscar a estabilidade do concurso público. Agora, eu vou falar um pouco sobre a iniciativa privada e qual é o cenário que você vai encontrar quando você ingressar nela. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente parte para a iniciativa privada é a pressão. É muita pressão. Você tem pressão de cima, você tem pressão dos lados, você tem pressão dos seus clientes, você tem pressão das pessoas que trabalham com você, do seu supervisor, do seu diretor, do seu gestor. Então você tem pressão de todos os lados. E isso é uma coisa que muita gente não gosta, que muita gente fica de saco cheio, porque muitas vezes o problema não é a pressão, é a maneira como essa pressão vem para cima de você. Muitas vezes são pessoas que não são tão qualificadas assim, que vêm cobrar você de uma maneira errada, e você acaba ficando de saco cheio daquilo que você vem fazendo. E muitas vezes, mesmo gostando daquilo que você faz, você acaba saindo da empresa porque você já está de saco cheio de ter o chefe que você tem, ou porque você está de saco cheio de como aquela instituição funciona, então você acaba aí indo procurar coisas melhores em outros lugares, algo que não seja, que tenha a pressão, mas tenha a pressão da maneira correta. Então pressão é uma coisa que você vai lidar constantemente, diariamente no seu trabalho dentro da iniciativa privada. Outra coisa que você vai sempre lidar é a concorrência interna. Então, diferente da carreira pública, onde você vai entrar num cargo e vai permanecer nele pro resto da sua vida, na iniciativa privada é um pouquinho diferente, é bem diferente na verdade. Você, com 6 meses, 1 ano, você já pode ter subido aí 1 ou 2 degraus na sua carreira. Então a concorrência interna é sempre assim, você tem que se atualizar ao máximo, você tem que dar o melhor de você o tempo inteiro, para que a empresa olhe para você e te promova, ou te dê um aumento de salário, ou te dê uma nova responsabilidade de um cargo. Então a concorrência interna é ela que faz com que a máquina, que a iniciativa privada seja interessante para essas pessoas que gostam disso, que gostam de desafios, que gostam de estar na crista da onda, que gostam de estar lidando sempre aí com algo novo, com algo diferente. Tá?
Mas uma das coisas que é legal você na iniciativa privada que você tem que ter em mente é o seguinte, a oscilação do mercado. Então, se o mercado tá bom, todo mundo está contratando, os salários estão altos, as empresas estão produzindo, estão vendendo, então isso é muito bom. O mercado deu uma baixa, então começam as demissões, começa a redução de custo, isso é algo que você tem que ter em mente também com relação à iniciativa privada, coisa que não acontece no cenário público. Então você tem que estar ciente para isso. Então, se você entra na iniciativa privada, você tem que estar sujeito aos riscos. E se você é uma pessoa que gosta de correr risco, excelente, não tem problema nenhum. Agora, se você já não gosta tanto de correr risco, a iniciativa pública é interessante para você. Mas, se você gosta, a iniciativa privada é o melhor lugar para se estar e não tem problema nenhum nisso. Se você gosta de emoções, gosta de estar sempre buscando coisas novas e diferentes, a iniciativa privada é para você. Uma coisa que muita gente acha ruim na iniciativa privada é o seguinte: estou trabalhando na empresa X e fui mandado embora ou pedi demissão. A recolocação dentro do mercado de trabalho pode levar aí, hoje, no nosso cenário que a gente está aí, de 6 meses a 1 ano, dependendo aí de qual é a sua pretensão salarial, o nível de experiência que você tem e tudo mais. E a probabilidade de você conseguir um outro emprego, mas com salário abaixo daquilo que você estava ganhando no último, é gigante. Dificilmente você vai conseguir entrar numa outra empresa fazendo aquilo que você já fazia pelo mesmo salário que você estava recebendo. Então essa é uma das coisas que você tem que ter em mente aí na iniciativa privada, que além da experiência que eles sempre pedem para você, quando você vai se candidatar a uma entrevista, a uma vaga de emprego, seja uma vaga nova ou uma vaga que você já trabalhou há muito tempo, eles vão sempre pedir para você. E a outra coisa é você saber que o seu salário, se você sair de uma empresa e vai entrar em outra, o seu salário vai estar um pouco mais abaixo daquilo que você vinha ganhando. Então você tem que estar preparado para isso também e se preparar financeiramente para caso isso aconteça com você. Outra coisa que difere bastante da carreira pública é o seguinte: na iniciativa privada, os salários eles começam baixos e depois eles vão aumentando de acordo com aquilo que você vai fazendo na sua carreira, como você se empenha e como você é visto dentro das organizações. Ao contrário da carreira pública, onde seu salário começa alto, mas ele também não vai ter nenhuma oscilação muito interessante. Então seu salário vai começar aqui e quando você morrer ele vai estar um pouquinho mais acima. Mas na iniciativa privada não, você pode começar com um salário baixo, lá, salário de fome, e depois você vai galgando degraus dentro da empresa e o seu salário vai aumentando. Então isso é uma coisa que você tem que estar preparado para realmente ir atrás desse tipo de coisa e buscar aquilo que você está querendo. Então se você quer galgar degraus maiores dentro da empresa, saiba que você vai ter que ralar bastante, que você vai ter que fazer hora extra de vez em quando, você vai ter que entregar resultados, você vai ser pago pelos resultados que você traz e não simplesmente pela função que você executa. Essa é uma diferença primordial entre a carreira pública e a iniciativa privada. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter em cada uma dessas carreiras? Vamos lá. Vamos começar com a carreira pública. Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de me decidir a ir para uma carreira pública? O principal, na minha opinião, essa carreira está alinhada com quem eu sou? Essa carreira está alinhada com o meu propósito de vida e com os meus valores? Essa carreira é realmente aquela que eu gostaria de seguir? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, muito claro, quando você fala assim: William, vou prestar um concurso público. Beleza, já pensou nisso daqui? Então essa é uma das coisas que eu gostaria que você tivesse muito cuidado na hora de escolher a iniciativa pública. Outra coisa interessante de se pensar eu já tenho planejado para mim onde eu quero estar dentro de 10 ou 15 anos? Eu me vejo fazendo isso daqui durante tanto tempo, por exemplo? Eu passei no concurso público hoje, vamos fazer a conta aqui, 2015. Em 2030 eu me vejo ainda trabalhando nesse mesmo cargo? Se você acha essa ideia apavorante, talvez o concurso público não seja a solução para você. Talvez você goste mais de iniciativa privada. Agora, se você olha para esse futuro seu e fala assim: não, William, para mim tudo bem, eu não tenho problema nenhum em continuar fazendo isso daqui durante muitos e muitos anos, excelente, beleza. É isso que a gente tem que se perguntar também. Daqui a 10 ou 15 anos, onde eu estarei e se estarei feliz fazendo o que faço? E por último, e não menos importante, se perguntar se você está realmente satisfeito em saber que a carreira pública não é tão excitante ou tão agitada quanto a carreira privada. Então, se você estiver de acordo com essas três perguntas que eu te fiz e você fala assim: não, William, para mim tudo bem, então provavelmente a carreira pública é para você. Agora, se você ficou em dúvida sobre alguma dessas coisas, talvez você deva prestar um pouquinho mais atenção na iniciativa privada. Já com relação à iniciativa privada, você tem que se perguntar o seguinte: eu estou realmente disposto a correr vários e vários riscos? Que tipo de risco? Risco de ser mandado embora, risco de sofrer alguma coisa com a oscilação do mercado, risco com a concorrência interna, risco de não entregar os meus resultados da maneira correta e a empresa não vê mais o valor que eu achava que ela tinha visto em mim e me mandar embora. Então são vários e vários riscos que você tem que calcular quando você decide que realmente vai para a iniciativa privada.
Outra coisa muito legal de se perguntar é o seguinte: eu quero mesmo levar a minha carreira para um novo nível ou eu simplesmente vou seguir o fluxo de promoções dentro de uma empresa privada? Porque uma vez que você decide que você está na empresa privada, você tem dois caminhos a seguir na maioria dos casos. Ou você se torna um gestor de uma equipe, então você começou a trabalhar numa equipe e no final da sua carreira, vamos dizer assim, você já está gerindo uma equipe, você tem um time de pessoas pelo qual você é responsável, ou você se torna um especialista numa determinada área e continua trabalhando em equipe, então você não tem uma equipe, você trabalha em equipe, mas você é essencial naquela função que você faz. Então, são esses dois caminhos. Se você realmente quer seguir um desses dois caminhos, isso é muito legal, então é bom que você se pergunte antes disso, você chega e fala para você mesmo: será que eu realmente quero ir para a iniciativa privada e depois ter que decidir qual rumo eu vou dar para a minha carreira? Ou eu quero simplesmente entrar num cargo e permanecer nele pro resto da minha vida? Então, se você quer esse tipo de agitação, esse tipo de fluidez, de poder mudar de um cargo para o outro de uma maneira mais fácil, então a iniciativa privada sim é para você. Agora, se você não se vê querendo mudar de emprego, querendo mudar de cargo, William, não me importa de fazer a mesma função que eu faço hoje daqui a 50 anos, ótimo, então a iniciativa pública talvez seja a melhor opção para você. E por último, mas não menos importante, estou disposto a nunca parar de aprender, a nunca parar de me atualizar, porque esse é o principal requisito que se tem quando se trabalha na iniciativa privada. O constante aprendizado, a constante busca por conhecimento, para que você possa se tornar um profissional cada vez melhor, para que você possa se tornar um profissional cada vez mais diferenciado. E isso é que move a iniciativa privada e faz com que ela esteja sempre na crista da onda, com as últimas tecnologias, com as últimas tendências de mercado. É ela que dita muitas e muitas coisas que daqui a, 10, 15, 20 anos, talvez estejam sendo usadas na iniciativa pública. Então, a máquina da iniciativa pública ela é lenta, ao passo que a iniciativa privada ela é muito rápida e muito dinâmica, e ela sim dita as tendências daquilo que vai acontecer no mercado de trabalho nos próximos anos. Então, no final das contas, a decisão vai caber mais ao perfil de cada um. Dependendo do tipo de perfil que você tem, você vai tender a ir para um lado ou para o outro. Então, se você tem um perfil rápido, dinâmico, que gosta de aprender, de se atualizar e de estar sempre em contato com as últimas tecnologias, a iniciativa privada é mais a sua cara. Se você não gosta tanto disso, se você gosta mais da estabilidade, da tranquilidade, de saber que você tem o seu garantido ali no final do mês, independente de você entregar muito resultado ou pouco resultado, então a iniciativa, a carreira pública é para você. Então fica aí. Pense sobre qual é o seu perfil, que tipo de coisas você gosta de fazer, que tipo de coisa você não gosta, e a partir daí vai ficar muito mais fácil para você definir qual carreira escolher, a pública ou a privada. Uma pergunta que é muito bacana de se fazer para te ajudar a definir é o seguinte: se você tivesse um montante de dinheiro, muita grana agora, onde você investiria esse dinheiro? Você ia colocar todo esse dinheiro em compra de ações, que é um mercado dinâmico, um mercado que oscila pra caramba, que você pode ganhar muita grana ou perder tudo, ou você colocaria todo esse dinheiro na poupança, que você sabe que ele vai ter um rendimento menor ao longo dos anos, mas que ele sempre vai render um pouquinho, mas ele tem a segurança de que você nunca vai perder aquela grana. Então, se você for parar para analisar, essa pergunta diz muito sobre quem você é, e dependendo da sua resposta, você já sabe para onde você vai. Se você falar: não, William, eu quero investir em ações, porque eu sei que lá na frente eu posso perder agora, mas lá na frente eu posso ganhar muito mais dinheiro. Eu posso multiplicar por 10 vezes o dinheiro que eu coloquei aqui agora. Ótimo, então você já sabe que você gosta mais da iniciativa privada. Agora, se você falar: William, eu colocaria todo o meu dinheiro na poupança, não mexeria nele por um tempo, porque eu sei que mesmo que ele renda, centavos cada ano, eu sei que no final da minha vida eu vou ter um pouquinho além daquilo que eu tenho, mas eu tenho certeza que eu nunca vou perder nada. Então, esse é o seu perfil, você é mais propenso a trabalhar numa carreira pública. Bom, então é isso. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo aqui, com as diferenças principais entre carreira pública e carreira privada. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse assunto. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou. E por que eu estou te pedindo isso? Para saber se eu estou realmente entregando um valor de conteúdo para vocês e se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Você quer ser um profissional mais qualificado e produtivo, não quer? Então, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, aqui clicando no logotipo do Cris Sua Rota, e também de se cadastrar na minha newsletter, que o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam decidir entre a carreira pública e a carreira privada e descobrir qual é o melhor caminho que eles podem seguir na carreira deles. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.